Antes de entrar na mensagem, eu quero que você escute, que você preste atenção nesse vídeo. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com marketing digital e eu sigo na produção técnica. Meu nome é Daniele, eu trabalho como enfermeira e sirvo na supervisão de culto da igreja. Meu nome é Débora, sou dentista e sirvo no departamento social. Eu trabalho com educação física e sirvo na produção da CC Videira Sul. Eu sou Miguel, militar da reserva, sirvo na tesouraria. Sou Kleber, trabalho com gastronomia e sirvo como supervisor de culto. Meu nome é Renato, trabalho como advogado e sirvo na coordenação de cultos. Meu nome é Vinícius Barbosa, eu trabalho com audiovisual e sirvo na comunicação da igreja. Meu nome é Cleide, trabalho como comerciante e sirvo na interna. Eu trabalho no ramo imobiliário e sirvo como coordenador de culto. Meu nome é Felipe, trabalho no setor comercial e sirvo na comunicação. Meu nome é Ângela, eu trabalho com RH e sirvo na interna. Meu nome é Bruno, eu trabalho como militar e sirvo na produção técnica. Meu nome é Vinícius, estudo Direito e sirvo no lounge. Eu me chamo Erlane, eu trabalho com publicidade e propaganda e sirvo no Boas-Vindas. Meu nome é Mariana, trabalho como enfermeira e sirvo em eventos. Eu trabalho com construção civil e sou voluntário na recepção. Me chamo Bárbara, trabalho como dentista e sirvo em eventos. Meu nome é Rayana, trabalho na indústria farmacêutica e sirvo na coordenação geral de culto. Meu nome é Cadícia, trabalho como farmacêutica e sirvo no balcão de informações. Uau! De forma intencional, a gente pediu para as pessoas, todos os voluntários, se apresentarem. Eu trabalho e eu sirvo. Eu trabalho e eu sirvo. Eu trabalho e eu sirvo. E por que isso? Porque há uma diferença muito grande entre missão de vida e meio de vida. Há uma diferença enorme. E eu digo para você, com experiência própria, grande parte dos nossos problemas é a gente investir de forma demasiada no nosso meio de vida. O que causa problema na nossa vida, frustração, depressão, preocupação, estresse, é o quê? É a gente entender que a nossa vida é meio de vida. E o outro problema da gente investir demasiadamente no meio de vida é que, às vezes, o meio de vida está maravilhoso e ele é algo que embriaga. É impressionante como o meio de vida embriaga. A gente acha que a gente é porque a gente tem, porque a gente faz, porque a gente conquistou. Quando a gente investe de forma demasiada, é errado investir no meio de vida? Não é, eu não estou dizendo isso, estou falando de forma demasiada. Ao ponto de eu esquecer minha missão de vida. Porque o meio de vida tem a ver com essa terra, com coisas, com o que eu ganho. A nossa missão de vida tem a ver com a gente, com aquilo que a gente é. Missão de vida tem a ver com a eternidade. Missão de vida tem a ver com Deus, o Criador. A conversa hoje aqui é sobre a nossa missão de vida. E eu digo para você que a nossa missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas. Aonde nós vamos exercer, aí é diferente. Todas essas pessoas servem gente, que a gente viu aqui. Todas essas pessoas servem pessoas, mas tem como meio de vida, a polícia militar tem como meio de vida, um escritório de advocacia tem como meio de vida, a enfermagem tem como meio de vida, a contabilidade tem como meio de vida, a medicina. A minha pergunta hoje é que você sabe e você vive a tua missão de vida, ou você está aqui na terra só cumprindo e buscando o teu meio de vida? Você vive a tua missão de vida, você vive a tua missão de vida, ou a tua vida é só sobre meio de vida? E eu quero usar uma história registrada por João, no livro de João, que leva o nome dele, João, capítulo 13, versos 12 a 17. Vocês estão comigo, gente?
João 13, de 12 a 17, diz o seguinte: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. E eu quero colocar essas palavras no começo. Então vamos supor, se antes de começar o verso 12, Jesus tivesse dito: felizes serão se vocês praticarem isso. E Jesus, ao terminar de lavar os pés, tornou a vestir a sua capa. Feliz. Jesus diz assim: se eu amo e sirvo, eu vou ser feliz. Se eu amo e sirvo, eu vou estar cumprindo a minha missão de vida. E com essa história, Jesus responde a 3 perguntas que eu e você, a gente precisa não apenas responder de forma certa, mas a gente precisa entender essas perguntas, mas a gente precisa muito mais do que entender, responder com a vida. Com esse texto, Jesus faz 3 perguntas para mim e para você: por que eu sirvo? Como eu sirvo? E a quem eu sirvo? 3 perguntas aqui. E aqui a gente vai conversar hoje à tarde, presta atenção, vocês internos, pessoal aí que está online, presta atenção. Vamos imaginar, gente, aquela situação que aconteceu naquele dia. Jesus entra com os 12, entra, desse lado aqui tem uma bacia com água, tem uma toalha, mas não tem ninguém. Jesus entra com os discípulos, entram ali, sentam na mesa, ou não tinha cadeira, né? Mas eles se reclinam ali na mesa e começam a conversar. De repente comer. Comenta-se que as pessoas deitavam e colocavam os pés de uma maneira fácil, para que aquele servo pegasse a toalha, a bacia com água, e fosse e lavasse os pés. Dava um refrigério, limpava da poeira, da areia. Agora imagine vocês, aquela situação. Eles estão ali comendo, conversando, e olha um e olha para a porta, e não vê ninguém. E aqui versão Costa Neto: não tem ninguém que vai limpar os nossos pés, não? Cara, não estou vendo ninguém, não. Esqueceram? Sei lá, mas tem a toalha e um... Deve chegar alguém. Vamos esperar aqui. Alguém vai limpar os nossos pés. De repente, não está escrito, eu imagino, Jesus se levanta. Até aí tudo bem. Jesus se levanta e vai para a porta. E na porta ele tira a capa dele, pega a toalha, pega a bacia. Como é que ficaram os discípulos, gente? Assim como vocês. Todo mundo calado. Ou cochichando. Rapaz, tu viu aí quem vai se limpar? Rapaz, tu é doido, cara, tu é doido. Não pode não. E quem é que vai tirar quem que vai lá? Tu vai? Vou não. E por que não foi tu? E por que não foi tu também? Rapaz, pelo amor de Deus, era para a gente ter limpado, rapaz. Jesus não pode fazer isso, não.
E aí Jesus chega e vai lavando os pés. Lava de todo mundo. A Bíblia diz que ele volta, pega a capa, coloca a toalha, pega a capa de volta, senta e faz a pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? Em outras palavras, Jesus diz assim: vocês sabem por que eu estou servindo vocês? Qual foi a cara dos discípulos? Igual a de vocês. Um perguntando para o outro: sei não, tu sabe? Também não sei não. Tu sabe? Sei não. Tu sabe? Gente, eles sabiam não. Jesus perguntou: vocês sabem por que eu estou servindo? Sabe nada, gente. Agora, a gente precisa saber. Porque a conversa aqui é muito séria. Porque a gente vai entender que se a gente não viver nossa missão de vida, pode ser não, vai dar, como o pessoal diz, vai dar BO. Vai dar problema. E aí, por que Jesus serviu? E por que a gente deve servir? Por que a gente deve servir? E aqui, gente, por favor, aqui não é porque a CC Videira está precisando de voluntário. Aqui não é uma conversa porque nós estamos necessitando de voluntário. Não, aqui é uma conversa porque o mundo está precisando de gente que sirva. O mundo está precisando de pessoas que vivam a sua missão de vida. Mas vamos lá, a pergunta de Jesus: por que Jesus serviu? E por que a gente deve servir? Primeiro, servimos porque possuímos uma natureza, a natureza de Jesus. Se você pega no texto, estão comigo, gente? Aqui vocês precisam entender. Quando você pega no texto, e aí eu quero que coloque aqui João capítulo 13, verso 13. 13. Jesus diz assim: vocês me chamam. Vamos lá, todo mundo, pessoal, os internos, pessoal online, pessoal presencial. Quando eu disser 3, todo mundo vai ler. 1, 2, 3. Vocês me chamam Mestre e Senhor. Repitam mais uma vez: Mestre e Senhor. E com razão, pois eu sou. 14. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, só isso. Pois bem, se eu sendo o quê? Jesus troca. Perceberam, gente? Não, vocês não entenderam não. Jesus troca. No 13 ele diz assim: vocês me chamam Mestre e Senhor. Mas no 14, ele diz assim: eu sou Senhor e Mestre. O que é que Jesus quis dizer? Diz assim: quantas vezes somos conhecidos pelo aquilo que fazemos? Vocês me chamam pelo que eu faço, mas não é pelo que eu faço, é pelo que eu sou. Vocês me chamam Mestre. Você faz. Você ensina. E porque você ensina, você é Senhor. Não. Eu sou o Senhor. E porque eu sou o Senhor, eu sou Mestre, eu sou Salvador, eu sou graça, eu sou verdade, eu sou Deus, eu sou libertação. Ei, gente, por que a gente deve servir? Porque carregamos uma natureza. Quem um dia entregou a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Diz assim: pastor, eu sou seguidor de Jesus. Levanta a mão, bem. Ok. Como seguidor de Jesus, concordam comigo? É normal a gente obedecer a palavra de Deus. É ou não é, gente?
5 pessoas responderam. É normal para você ler a Bíblia? É normal. Eu dizer, chegar para o Paulinho é seguidor de Jesus. Paulo, tu não lê a Bíblia. Pastor, pelo amor de Deus, eu estava pensando que eu creio em Jesus, eu leio a Bíblia. E é normal para mim, é normal para o Moisés, é normal para o Fernando, é normal para mim e para você. E gente, como seguidor de Jesus, é normal orar. É ou não é? Assim, o que você está fazendo? Estou orando. Estou fazendo o quê? Orando. Tu vai no quê, cara? Cara, eu estou orando. Por quê? Estranho? Não, para mim é normal orar. Eu converso com Deus, eu converso com Jesus. E gente, você concorda comigo que quem segue Jesus é normal amar a igreja? Por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. E Jesus ia para o templo, ele amava a igreja. Então quem segue Jesus é normal vir para a igreja. Quem segue Jesus é normal dar. Ser generoso. E eu poderia passar a tarde toda aqui. Quem segue Jesus, vou dizer só mais uma coisa. Quem segue Jesus é normal querer agradar a Deus, não é? E quando a gente não agrada a Deus, a gente chega e pede perdão. Puxa vida, Senhor, eu queria tanto, me perdoa, isso aí foi uma bobeira minha. Mas no fundo eu quero te agradar, porque é normal. Concorda, gente? Onde é que eu quero chegar? O que vocês estão entendendo? Então, pastor, você está dizendo que é normal servir? Eu não. Estou dizendo, Jesus está falando. Gente, não deveria ter curso para servir. Porque é normal. Vocês não estão entendendo, não. Deveria dar confusão para servir. Deveria ser normal nas empresas. Eu. Fazer o quê? Sei não. É para servir, eu vou. No condomínio, quem gosta? Eu. Em casa, eu. Na igreja, na faculdade, na escola, em qualquer lugar. Por quê? Sabe por que eles não entenderam, gente? Porque para eles não era normal. A palavra ordinário, no português, ele é meio pejorativo. Você diz assim, rapaz, é uma ordinária. Não, mas a palavra ordinária não é uma palavra feia, não é um nome feio. Ordinário vem da normalidade, dentro do padrão. Jesus não fez algo extraordinário. Ele fez o quê? O normal. Então a conversa aqui gente, por que a gente deve servir? Porque a gente carrega uma natureza. É normal para quem segue Jesus. Por quê? Porque se é normal, Tiago diz que fé e obra caminham juntos. Tiago capítulo 2, verso 14 a 18. Diz assim: acaso a fé pode salvá-lo se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? De que adianta essa fé? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé. Outro, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé. Diz, está errado.
Não existe. Eu creio em Jesus, mas eu não sirvo. Eu sirvo, mas eu não creio em Jesus. Não pode. A conversa hoje aqui, gente, Jesus perguntou assim: por que você serve? E aí a gente vai dizer: Jesus, porque eu te imito. E por que você não serve? Aí eu vou ajudar vocês. Se preparem. Não, vou dizer não. Não, vou não. Posso dizer? Posso dizer? Então vou dizer. Escuta aqui. Se servir é fruto de uma natureza de Deus, ser servido, querer ser servido, é carregar uma natureza maligna. Eu não queria dizer não, mas eu vou repetir, agora eu me animei. Por toda a Bíblia a gente vai ver, de Gênesis ao Apocalipse, um Deus que serve. Mas do Gênesis ao Apocalipse a gente vê Satanás querendo ser servido. Então, quando a gente, em algum momento, a gente se apresenta: eu mereço, cadê o meu lugar? Eu paguei, isso aqui é meu, quem manda sou eu. Isso aqui, olha, você não está entendendo não quem está falando aqui. Quando a gente se apresenta com uma postura de querer ser servido, por trás dessa atitude existe algo maligno. Então a conversa aqui é: gente, hoje a gente dizer: Deus, muda a minha vida, muda o meu coração, Senhor, transforma a minha vida. O Senhor transformou a minha vida em tantas áreas, eu preciso me converter na minha missão de vida, de amar e servir pessoas. Você pode agradecer a Deus por isso, amém, gente? Mas também, a gente precisa não apenas saber responder essa pergunta, a gente precisa responder com a vida. Todo mundo está sabendo agora, por que eu sirvo? Porque eu carrego a natureza, amém, gente? Mas como eu sirvo? Por que Jesus serviu? Porque ele era normal. A natureza de Deus é servir. Mas como é que Jesus serviu? Qual foi a motivação de Jesus? Gente, João diz que porque Deus amou. Ele o quê? Deu. Porque Deus amou, Ele deu. Sabe qual é a única forma da gente servir? Como a gente deve servir e como isso agrada a Deus? Se eu e você, a gente servir porque a gente ama. Só o amor faz com que a gente enxergue gente. Sem amor, fica complicado. E aí vamos ver? Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. Mateus 22, versos 36 a 40. Diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor Deus. Ame o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois dependem o que, gente? Desses dois dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas.
Qual combustível? Se eu tenho a natureza, Deus só recebe se o meu serviço for motivado pelo amor, porque eu amo gente. Paulo, em uma das suas cartas, 1 Coríntios capítulo 13, você conhece bem esse texto, o capítulo que a gente reconhece que é o capítulo do amor, ele diz assim: mesmo que eu tenha uma fé que transporte os montes, se eu não tiver amor, não adianta de nada. Ele diz assim: mesmo que eu dê os meus bens e distribua entre os pobres, se eu não fizer isso motivado pelo amor, não adianta de nada. Gente, isso é muito sério. Porque se eu não fizer com o combustível do amor, eu posso estar fazendo por uma necessidade. E servir não é porque se precisa, servir é porque é normal. Servir não é mão de obra de graça. Servir é uma mão de obra que dinheiro nenhum paga. Servir não é servir com as mãos, é servir com o coração. Gente, quando eu sirvo sem o combustível do amor, eu posso servir e dar, porque por um peso de consciência. Pô, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que dar, né? Você não tem que dar, não. Isso tem que ser natural. E aí, às vezes a gente pode estar servindo e pode estar dando, porque a gente quer parecer bem da fita. Os outros olharem e dizer o seguinte: cara, esse cara está servindo, olha, esse fulano de tal está servindo, está vendo como ele está servindo? Se a gente não tiver o combustível do amor, muitas vezes nós servimos para receber alguma coisa. Parabéns, parabéns, ei, legal, fantástico, ei, tapinha nas costas. Quando a gente serve com amor, é a única forma de eu dizer para as pessoas que Jesus ama. Em outras palavras, amar e servir é a única condição que eu tenho para as pessoas dizer assim: Jesus ama a sua vida. Sabe por que Jesus Cristo serviu? Porque ele tinha uma natureza. A natureza dele era de servir. E como é que Jesus Cristo serviu? Porque ele amou. Quem ama vê gente. Você não se lembra, talvez você não se lembre, mas deixa eu trazer a sua memória de uma história que Jesus conta. Jesus conta de uma história onde uma pessoa foi assaltada, bateram nela e deram como morta. Vinha um sacerdote, a propósito, um sacerdote era um líder daquela época da igreja. Vê e passa por outro lado. Vem um levita, para quem você que não sabe, um levita era uma pessoa que trabalhava na igreja. Vê e passa do lado. Mas a Bíblia fala, Jesus fala que o samaritano viu, se compadeceu e agiu. Grave essas palavras. Ver, se compadecer e agir. Quem ama, vê, mas não apenas vê, se compadece, mas não apenas se compadece, se compromete. Amar é a única forma da gente ver, se compadecer e se comprometer. Por isso que servir não é dar esmola. Porque às vezes a gente dá esmola porque sente alguma coisa. Mas servir não é porque a gente sente alguma coisa, não. É porque a gente é filho de Deus, a gente tem natureza de Jesus e a gente se compromete com gente. Por que servir? Porque carregamos a natureza. Como servimos? Porque
como servimos, para Deus só serve servir, por quê? Porque servimos com amor. Amém, gente? E a última coisa, a quem nós servimos? A quem? Mais uma vez, não é saber responder, é saber responder com a vida. Então vamos lá, gente. Quem Jesus Cristo serviu? Quem Jesus Cristo serviu? Ele serviu João. Vamos dizer que Jesus começa a lavar os pés de João. Pastor, por que João? João é aquela pessoa que é uma pessoa tão maravilhosa que a gente confia até a nossa mãe. Quando Jesus Cristo, ele está ali na cruz, ele pede João para cuidar da mãe dele. É fácil servir João, mas Jesus não serviu apenas João. Jesus serviu, gente, a Pedro. E quem foi Pedro? Pedro é aquela pessoa que Jesus, não vai acontecer nada contigo não, você não vai morrer coisa nenhuma não, pode deixar que eu estou contigo, conta comigo. Em outras palavras, a Bíblia atualizada de hoje e de hoje mesmo, Jesus, estamos juntos, #TMJ. Estamos juntos, Jesus, estamos juntos, Jesus, estamos juntos. Aí Jesus deve olhar para Pedro assim, estamos juntos, né, Pedro? Estamos juntos, Jesus, estamos juntos, TMJ, hashtag. Jesus assim, hoje mesmo você vai me negar. Tem nem perigo, nós estamos juntos. Mas Jesus serviu o que, gente? Gente que disse, estamos juntos. E quando você procura, essa pessoa não vai. E se a gente tem natureza, e se a gente tem amor, a gente vai servir essas pessoas também. Agora o pior. A Bíblia diz no capítulo 13, no verso 2, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus serviu Judas, Judas já estava endemoniado. E Jesus serviu Judas. Quando a gente tem natureza e tem combustível, a gente vai servir todo tipo de pessoa. Agora escute isso aqui, gente, escute isso aqui. A questão não é quem recebe, a questão é quem serve. Porque quando eu sirvo pessoas como Pedro, que me negam, quando eu sirvo pessoas que foram injustas comigo, que foram traidoras, que me fizeram mal, quando eu sirvo a essas pessoas, não é o que elas recebem, é o que eu recebo, porque quando eu sirvo essa pessoa, Deus trabalha no meu coração, Deus quebra o meu coração, Deus me faz uma pessoa diferente. Ah, meu irmão, no dia que você começar a servir pessoas que foram injustas com você, que foram mentirosas com você, que fizeram mal com você, não é o que ela recebe, é o que você recebe. Você vai ver Deus quebrando a sua vida, você vai ver Deus enchendo a sua vida, você vai ver Deus enchendo de amor, você vai ver Deus trabalhando na sua vida. É impressionante. Agora também, por que a gente serve? Porque Deus disse uma coisa incrível sobre gente. Atos 10, 28. Atos 10, 28. Gente, presta atenção nesse texto. Presta atenção nesse texto. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, Pedro falando, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus... Quem foi que disse, gente? Quem foi que disse, gente? Quem foi que disse, gente? Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Se eu tenho natureza, presta atenção aqui, todo mundo olhando aqui para mim, gente. Se eu tenho natureza de Jesus,
Se o meu combustível, o que me faz servir é o amor, eu vou servir qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque Deus disse: todo ser humano tem um valor. Mas ele é imundo. Deus disse que a gente não deveria chamar ninguém imundo. Mas ele é impuro. Deus falou que a gente não deveria chamar ninguém impuro. Mas ele é um safado. Deus disse para ninguém chamar. Mas escuta aqui o pessoal aqui interno do CDP, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sabe por que a gente serve vocês? A sociedade diz que vocês são condenados. A sociedade diz que vocês são cafajestes. A sociedade diz que vocês são pilantras. A sociedade diz que vocês não prestam. Mas Deus não. Deus diz que vocês são criaturas. Para Deus você tem jeito. Para Deus tem solução na tua vida. Para Deus tem transformação para a tua vida. Para Deus o teu passado não determina o que você pode ser do seu futuro. Para Deus, em Jesus tem salvação, em Jesus tem perdão, em Jesus tem futuro, em Jesus tem jeito, em Jesus a sua vida tem jeito, porque Deus amou o mundo e deu Jesus para você e para a gente. Agora, já pensou, gente? Se a gente resolve hoje aqui sair. Se a gente resolve hoje sair aqui com a mente completamente transformada, e aquela pessoa no seu colégio, as suas amigas, que a sociedade diz que não presta, você vai servir. Ela vai ficar: por que você está me tratando desse jeito? Isso, porque Deus trataria da mesma forma. Por que você está falando isso para mim? Porque Deus falaria. Por quê? Porque para Deus o seu erro não tira de você a sua humanidade. E gente, já pensou? O Brasil hoje tem 31%, escute isso aqui, 31% da população brasileira se diz cristã. Na verdade, 31% se diz evangélico, 51% se diz católico. Se a gente junta os evangélicos e os católicos, nós estamos falando de pessoas que acreditam na mesma Bíblia. Nós estamos falando de pessoas que acreditam no mesmo Jesus. Nós estamos falando de pessoas que têm mais coisas em comum do que coisas diferentes. 80% da população do Brasil diz que crê em Deus. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, gente. A conversa hoje aqui é sobre arrependimento. A conversa hoje aqui não é acusar você. A conversa hoje aqui a gente diz assim: rapaz, eu preciso ser transformado. Porque se a gente ama e serve, isso tem um impacto no céu. E eu termino com essa conversa. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele diz uma coisa incrível. Ele começa a dizer que um dia o rei virá. Um dia o rei virá e colocará de um lado as ovelhas e de outro lado os bodes. De um lado os salvos, de outro lado os perdidos. E aí ele diz o seguinte: benditos, eis que o céu está preparado para você. E ele dá o gabarito. Não é porque a gente vai acertar o nome da avó de Moisés. O teste não vai ser quem foi o pai do apóstolo Paulo. Quando é que Paulo conheceu Jesus?
Onde é que nasceu Mateus? Não, o teste não vai ser esse não. O teste de aprovação é: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava enfermo e você foi me visitar. E a lista não para. Jesus não limita só nisso. Jesus limita: eu estava deprimido e você ligou para mim. Eu estava sozinho e você me levou para o seu GC. Eu estava desacreditado e você acreditou na minha vida e me levou para a igreja. Eu estava triste, acusado, eu tinha errado, mas você me abraçou e você me amou. Ei, gente, a Bíblia diz o seguinte: Jesus diz assim: se você fizer para alguém em meu nome, ou seja, porque eu faria no seu lugar, você está fazendo para mim. Ah, querido, amar e servir tem um impacto incrível na nossa sociedade, mas amar e servir tem um impacto incrível na eternidade. Eu quero dizer para você: toda vida que você ama, toda vida que você serve, toda vida que você serve, não é o que você faz, é a quem você faz. Não é aquilo, não é o lugar onde você serve, mas a quem você está servindo. Ah, não é sobre um baixo, é sobre servir pessoas. Não é tocar uma bateria, é sobre servir pessoas. Não é pegar um microfone, é servir pessoas. Não é estar numa mesa, é servir pessoas. Não é estar numa câmera, é servir pessoas. Não é pregar, é servir pessoas. Não é abrir uma porta, é servir pessoas. Não é, meu irmão, na sua casa, quando a sua visão for servir pessoas, você está fazendo para Jesus. No trânsito, você está fazendo para Jesus. Na faculdade, você está fazendo para Jesus. Ei, no condomínio, você está fazendo para Jesus. Abra os seus olhos, ame e sirva no seu trabalho. Você está fazendo para Jesus. E quando a gente estiver fazendo porque temos uma natureza, porque amamos, porque enxergamos pessoas, porque não acusamos pessoas, porque não julgamos as pessoas, porque amamos as pessoas, meu irmão, esse mundo vai ser diferente. O reino de Deus vai vir, o reino de Deus vai ser estabelecido. Eu convido você para exaltar o nome de Jesus. Eu convido você para ser cheio do amor de Deus. Eu convido você para ser transformado. Eu convido você para pedir misericórdia de Deus. Eu convido você para abrir os seus olhos e enxergar a gente. Eu convido você a sair da arquibancada e entrar no reino de Deus e ser protagonista. Eu convido você a dizer: Senhor, me usa para a tua glória. Eu convido você a abrir os seus olhos e dizer: Senhor, eu quero viver a minha missão de vida, que é amar a Deus e servir pessoas.